Alô, turma boa, ligada aqui no AVCast, o podcast do canal Atenção Vascaínos, você que está nos curtindo no Spotify e demais agregadores, e você que está também nos curtindo no canal AV+, onde a gente reproduz agora o nosso podcast, e em breve, hein, novidades, a gente vai gravar os nossos podcasts no estúdio, estamos buscando isso, a gente também vai ter o nosso podcast transmitido, você vai ver aí com bons convidados, com bom bate-papo. Eu estou ao lado dessa figuraça, você que não está nos vendo, mas vai vê-lo. Não é uma figura muito agradável de ver, né? Mas está aqui do meu lado, nosso Jean Faísca, figura querida, grande analista, grande comentarista, uma das melhores coisas desse ano de 2021, desse ano trágico do Vasco, esse ano triste, e que eu quero levar a discussão nesse podcast de hoje, querido Jean, a figura do diretor executivo, porque há uma grita danada por parte do torcedor, por nós da imprensa, pessoas que cobrem o dia a dia, quanto ao trabalho do diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro. A gente teve aí recentemente no Vasco o Rodrigo Caetano, que passou algumas vezes, mais recentemente o Alexandre Faria, que chegou a ser diretor executivo. Tivemos o André Mazzucco, que foi na gestão Campelo. Tivemos outros aí também que passaram muito rapidamente, né? Pelo Vasco, Chumbinho, que foi diretor executivo do Inter, chegou a passar pelo Vasco também. Aquele antigão, um das antigas, que até teve no Grêmio, também teve no Rival, no Flamengo, eu não me lembro bem o nome dele, não. Vou lembrar o nome dele também, é um mais das antigas, que também passou assim que nem um furacão pelo Vasco, né? E agora a gente tem o Alexandre Pássaro, que chega para comandar o futebol. Mas o que eu queria discutir com você, Jean, primeiro, essa atividade diretor executivo de futebol, que é algo criado, digamos aí, depois dos anos 2000, né? A figura do futebol amador cada dia mais se esvaindo, o que não deixa de ser bom, né? Mas a profissionalização tomando conta, mas trazendo um pouco para o lado muito personal, né? A personalização da direção executiva. Cada um com um jeito, cada um com uma mania. A gente tem lá o Alexandre Matos, que é aquele jeitão meio... Parece até o antigo VP de futebol, aquele cara meio, né, bonachão que fala. O Rodrigo Caetano, que é o ex-jogador que faz uma gestão dentro de vestiário. Você tem alguns outros ex-jogadores, como o Jameli, o próprio Chico Lins, aí da tua terra também, que foi gestor de futebol, trabalha nessa área. Você tem hoje no Internacional o Paulo Brax, que era antigo auditor do STJD, fez um bom trabalho no América Mineiro e foi para o Internacional. Enfim, são muito plurais os executivos, mas isso talvez tenha sido ruim, apesar de ter afastado o amadorismo em termos, né? Mas ruim porque você cria maneiras muito diferentes de você gerir o futebol, e eu acho que o futebol tem uma gestão que tem que ser única, é básico. Você precisa montar um bom time, administrar o seu departamento para que a bola entre na casinha e que os resultados venham, né? Não é só um futebol de planilha. Eu queria a tua opinião sobre essa questão do surgimento desse cargo, a necessidade dele, se o VP de futebol extinto é uma boa decisão ou não, há necessidade ainda de ter um cargo amador do lado. Grande Jean Faísca, tudo bem, meu querido? Fala, Flávio. Um abraço aí a toda a galera ligada nesse AVCast aí. Toda terça-feira aí a gente no ar. Olha só, Flávio, essa questão do executivo do futebol, eu acho que tudo que veio para profissionalizar o futebol é válido, não resta dúvida. Mas, assim, existe um ditado mais antigo, e a gente tem que cuidar, porque daí a gente fica entregando a idade quando tu começa a falar os ditados, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Se você tomar o remédio fora daquilo que o médico prescreve, ele vira um veneno e não um remédio. Então, assim, Flávio, eu acho que precisa ter esse cargo, o executivo, o cara que entende do mercado, o cara que dialoga principalmente com os empresários. Agora, esse cara, ele também não pode ter a chave do cofre do clube de uma maneira que ele pode fazer e acontecer. Eu acho que tem que ter um meio termo, Flávio. Eu acho que tem que ter alguém do clube, fora o presidente, que possa trabalhar em conjunto com esse diretor executivo. Eu não digo nem acima nem abaixo, em conjunto mesmo. Sabe, como um modelo assim de alguém que eu vou trazer esse aqui. Tá, por que tu vai trazer esse aqui? Meio que convencer o cara, não. Então tá bom, se você acha que esse aí... Tá, qual é o valor desse aí?
será que é isso aqui mesmo? Eu vou dar um exemplo de um clube que, infelizmente, foi interrompida de uma forma trágica, o modelo de gerir o futebol, que talvez o Brasil não conheça como era o modelo. É o modelo da Chapecoense, Flávio. Como é que funcionava o modelo antes da Sul-Americana, de acontecer aquela tragédia? Era um case de sucesso. Uma equipe que saiu de uma Série D para fazer uma final de Sul-Americana. Como que funcionava a Chapecoense, Flávio? Os empresários de Chapecó se reuniram e contrataram um presidente. O presidente era um desses empresários, o Paulo o Passarolo, né, que foi o que faleceu no acidente. Paulo, não, meu Deus, deixa eu lembrar o nome dele aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu vou pesquisar aqui, aqui. Perdão, mas eu esqueci o nome dele aqui, mas é um sobrenome italiano, assim. E ele, Flávio, era o responsável por assinar na Chapecoense. Só que existia um grupo de empresários por trás que chegava o nome até ele e ele levava para eles e cada um desses tinha aí 24, 48 horas para pesquisar sobre esse jogador, sobre esse treinador, sobre esse preparador físico. Aí eles voltavam a se reunir, faziam um comitê novamente e a maioria vencia. Por quê? Para não ter perigo de ter algum interesse de um ou de outro na hora de você fazer a contratação. Então, eu acho que esse modelo, quanto mais vozes você tiver debatendo dentro do clube, melhor. Porque da maneira que é feito em muitos clubes, que vem os diretores executivos, contrato, não acontece nada. Sandro Palaoro. Palaoro, eu falei Passarolo, né? Não, é Paraolo. Aqui você está com pássaro na cabeça. E o Sandro, eu lembro que uma vez o Argel, muito brabo, quando foi demitido da Chapecoense, delegado da Chapecoense, ele falou: "Tchê, se eu não entender mais de futebol que eu falo ouro, eu paro agora." O Argel com aquele jeitão bonachão dele, né? Mas, enfim, eu vejo que você pegar... E o Vasco... Só que o Vasco, né, Flávio, foi o destino que fez o Vasco ir pelo caminho errado. Porque você mesmo tinha informação, e nós todos tínhamos informação, que primeiro era Rodrigo Caetano. E com a ausência do Rodrigo Caetano, era Falcão e Pássaro. E aí, na metade do caminho, Flávio, o Falcão voou, literalmente, e ficou só o Pássaro. O Pássaro não voou. Então, assim, eu acho que se o Vasco tivesse conseguido alguém do meio do futebol para ficar ao lado do Pássaro, a gente não tinha acontecido tudo isso que a gente pôde ver aí nos últimos dias. Porque, assim, a gente tem que partir do princípio que todo diretor executivo é idôneo, que eu vejo no Pássaro uma pessoa idônea, isso é claro. Agora, o Eurico lá atrás, todas as pessoas que passaram, quem gosta e quem não gosta, eu acho que tem frases e tem passagens que a gente tem que extrair e aprender. E o Eurico falava, esses caras vêm, arrombam as finanças do clube, vão embora e não querem nem saber. Um mês depois está empregado em outro clube e isso fica para trás. Então eu vejo, Flávio, que principalmente o Vasco, ele aboliu desde o Campelo, vice-presidente de futebol. Lembra que o Campelo acumulou essa função? Sim. Veio a nova gestão, o Vasco fica sem o vice-presidente de futebol e acontece o que a gente viu esse ano na equipe do Vasco. Mas eu queria entender de você, a gente debater isso aqui, porque se discute muito a necessidade de ter ainda alguém amador ao lado. Porque quando você fala de ter alguém do lado dele para discutir montagem de time, a gente não consegue ver, por exemplo, um dirigente de futebol, salvo raríssimas exceções, que conheça o futebol a fundo. Sim. Porque a gente bota na balança o seguinte, qual é a diferença do VP de futebol ou diretor de futebol não remunerado para o diretor executivo remunerado? O diretor executivo é um cara que estudou e que conhece o futebol, geralmente alguém oriundo da bola, que tem ali as suas manias, as suas manhas para conseguir. O VP de futebol nada mais é do que o cara entusiasta do futebol, torcedor do clube e que tem uma visão talvez mais amadora do negócio mesmo, uma coisa mais paixão, mas que talvez hoje o futebol não conceba a união deles, porque esse cara amador é o cara que chega chutando a porta do vestiário, enquanto o executivo, exatamente por esse estudo, por essa capacidade de gerenciar, entenda que as formas sejam outras. Você vê congruência entre os dois? Ou você acha que não vale ter esse amador que vai chutar o pau da barraca? Ou não? Você acha que é importante ter ali alguém que diga, amigo, vamos conversar? Vamos sentar e vamos bater um papo?
para isso apenas, ou não? Porque o Eurico, por exemplo, era um vice-presidente de futebol que conhecia futebol. Aí, o Eurico é um cara que saiu dos departamentos amadores, de base, que conhecia o Vasco, que conhecia o futebol. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui que o presidente do Conselho Deliberativo, que é um cara eloquente, eu não sei nem quem é, estou dando chute, é um cara que fala bem, que é um cara que isso, que aquilo, vire vice-presidente de futebol exatamente por isso, porque ele é um cara eloquente, porque ele é um cara que ama o clube, que é apaixonado pelo clube. Mas muita gente acha que esses caras podem atrapalhar também ali dentro. Mas quando perde, não. Todo mundo diz, falta esse cara lá dentro para dar o cacete nos caras, para dar a porrada nos caras. Qual é o meio termo, na sua opinião, em relação a isso, Jean? Ô Flávio, eu acho que esse cargo tem que ser alguém do meio do futebol, profissional ou não, amador. Tu tem que ter influência, tu tem que ser do meio. Porque assim, não adianta eu ter, por exemplo, um executivo, ter um outro profissional acima do executivo que acabou de sair do mercado, que se precisar ligar para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Atlético Paranaense, não sabe o telefone de ninguém. Então também não adianta, Flávio. Tem que ser alguém do ramo, alguém do mercado. Profissional ou amador, mas tem que ser alguém que entenda de futebol. A palavra que você falou aí do Eurico, o Eurico era um cara do meio, quando ele precisava passar a mão no telefone e a pessoa escuta lá do outro lado, tá, quem é que tá falando? Eurico Miranda. Quem é que tá falando? João das Coxinhas. É diferente, Flávio. É diferente. Eu acho que quanto mais profissional, melhor. Isso é óbvio. Em todas as áreas. Agora, você tem um cara com a bagagem que tinha o Eurico. Hoje eu estou usando o Eurico aqui porque a gente está falando de Vasco, que foram anos lá, né? Sim, mas sim. Assim, a gente teve aí Mustafa, a gente teve, enfim, em várias outras equipes aqui, tem o Petralha agora aqui no Atlético Paranaense. E um cara igual o Salgado, por exemplo. O Salgado, lá em 89, ele foi um cara de futebol. Seleção brasileira, chefiou na Copa América. Só que o futebol mudou demais, né, Flávio? Mudou nesse período aí, Flávio, meu Deus, você trabalha com assessoria. O jogador hoje, você tem que saber lidar com o cara. Assim, mudou tudo. A forma de parece, Jean, que o futebol, principalmente no Vasco, o Vasco não se renovou na questão dos seus dirigentes? Claro. Dos dirigentes. Porque não pinta nenhum dirigente novo que seja capaz de conhecer futebol e poder gerir o vestiário junto com o executivo. Não te parece? Eu não sei, Flávio, se a figura do Eurico matou todos aqueles que estavam à sua volta, não deixou ninguém se criar. E ele sempre foi o personagem principal do negócio e ninguém teve a coragem de chegar perto dele para poder... Porque, assim, se a gente parar para pensar, isso que você falou da renovação, quem foram no departamento do futebol, tirando o Eurico, que teve mais protagonismo nos últimos anos? Zé do Táxi, que era parceiro dele, que era uma pessoa de idade também, da mesma geração do Eurico aí. Ninguém mas tinha também uma coisa, o Zé do Táxi apareceu, porque também é uma figura muito emblemática no futebol, o vice-presidente com grana. Sim. O cara que tinha grana para botar. Sim. Que aí, para mim, é o amadorismo, claro. Porque, por exemplo, há uma semana atrás eu estava discutindo aqui que tinha gente reclamando dentro do Vasco, alguns até reclamando, perdão, não é a expressão, mas levantando a hipótese de que, poxa, todos os times que estão brigando para o acesso pagam bicho. O Vasco é o único que não paga. E aí é a mesma questão profissional. Será que o bicho é importante? Será que não é ser profissional você pagar salário em dia e pagar bem? Ou não? A figura do bicho ainda é fundamental. E é porque essa figura do bicho me parece muito atrelada ao vice-presidente de futebol. Porque eu me lembro, quando o Zé Luiz Moreira, em 2020, assumiu, o Leandro Castan deu uma entrevista na ESPN, se eu não me engano, naquelas épocas de live, pandemia, e que ele relevou o papel do José Luiz Moreira e até brincou. Pô, o Zé Luiz Moreira, inclusive, até paga bicho dentro do vestiário, o Vasco estava bem, começou o campeonato bem. Não te soa também um pouco isso? A ideia do VP de futebol é o cara da grana? Era o Sendas nas antigas, era seu Manuel Monteiro nas antigas do Vasco, era o próprio Calçada, que era o presidente, mas que trabalhou também como diretor de futebol do Vasco na época do seu Agatino. Enfim, não te parece também ter um pouco dessa imagem do amador só porque bota grana? E que esses caras hoje não são tão importantes no futebol? Ou são? Não, essa questão assim de... Vamos lá, o bicho, ele é uma grana... Como é que eu vou explicar isso? Ele é uma grana a esmo, assim, né? Ele aparece, desaparece, não é o combinado. Mas quando a gente fala de premiação, trocar pelo profissionalismo, eu não sei se você tem essa informação, Flávio. Eu tenho um amigo meu que trabalha no Red Bull Bragantino, tá? Faz parte do staff.
o Red Bull Bragantino. Será que existe clube hoje com um maior mecanismo de profissionalismo do que o Red Bull no Brasil? Eu acho que não, né? Porque os caras é empresa, os caras vieram para... Sabe como é que funciona, Flávio? Cada ponto na tabela da Série A do Brasileiro é 3 mil na conta do jogador. Ganhou o jogo é 9, empatou é 1, perdeu é 9. Empatou é 1 ponto, é 3 mil. A conta é essa. Botou 3 pontos na conta? 9 mil na conta de cada jogador. O Pix, tá prontinho o Pix. Mas isso é contratual. Contratual. Isso não é o amador do tipo, fulano chegou aí com aquela mala, vai, próximo jogo, se ganhar, tem uma grana para vocês. É uma coisa estipulada. Aí eu acho até que não pode ser chamado de bicho. Aí eu acho que é uma gratificação que você recebe, às vezes, em trabalho, por uma coisa que você alcançou, por um trabalho, uma meta que você bateu, como no comércio, alguém que vende X e aí tem a gratificação no final do ano, por exemplo. Aí sim, me lembro, meu pai trabalhou em banco durante muitos anos, quantas vezes meu pai não comprava um presente para mim porque ganhava uma gratificação no banco. Sim. Mas o problema do futebol é que, diferente disso que você colocou, a imagem do VP de futebol sempre ficou muito atrelada a ser o cara que vai dar a injeção, é o cara que vai dar o... E você não acha que a presença desse cara, desta forma, e aí vem a nossa discussão principal hoje, trouxe muita força para o diretor executivo? Porque se esse cara amador fosse menos amador, se é que dá para me entender, que ele não fosse tão amador a esse ponto, tá ruim, eu vou pegar o meu dinheiro lá do meu caixa da empresa, vou trazer para pagar esses caras, para motivar esses caras. Será que o diretor executivo não teria menos força? Porque essa é a minha discussão. Não te parece que os diretores executivos hoje, como você disse, têm muito a chave do cofre e mandam demais, viraram muito protagonistas nesse cenário do futebol? Mas por isso, Flávio, que a charada eu acho que está lá onde você está. É você ter dirigente capacitado, amador no clube, tá? Para ficar de olho e prestar atenção naquilo que o diretor executivo está fazendo. E essa pessoa tem que ter contato no mercado. E hoje no Vasco eu não vejo ninguém com essa característica. Zero. Se você puxar lá todo mundo do Vasco, lá primeiro que o cargo de VP de futebol, como a gente falou, desde a época do Campelo, não existe mais. Então eu concordo, Flávio. Eu acho que esse pessoal... Que é engraçado, né, Jean? O Campelo, que era um cara do futebol. Seria até uma figura razoável para ser um VP de futebol, porque de todos esses aí, talvez o erro dele tenha sido ser presidente e VP. É diferente, porque ele tem outras preocupações. Mas o Campeiro era um cara que, como médico, como conhecedor de vestiário, amador, porque tem a vida dele como ortopedista, poderia ter sido um bom VP de futebol. Eu acho que o problema foi acumular, mas... vamos colocar na gestão atual aí. O cara mais eloquente da gestão é o Carlos Roberto Osório. É o cara que mais fala, o cara que dá mais entrevista, é o politicão, que não sei o quê. O Osório seria um bom vice-presidente de futebol? Não sei. Não sei. Talvez motivador, falastrão e falante, e vai conseguir o contato diário. Por exemplo, foi o cara que tomou a iniciativa de a CBF reclamar da questão da arbitragem. E bem ou mal, a arbitragem com o Vasco melhorou. Melhorou. O Vasco não tem sido tão prejudicado como era antes. Teve uma atuação legal. Agora, eu não sei, aí que eu quero te perguntar. Para o futebol, para a bola, alguém que sente com o Alexandre Pássaro, que eu também não acho que é o ideal, porque o Alexandre Pássaro tem experiência como advogado do futebol de São Paulo, e não como alguém que jogou bola, ou alguém que conheça a bola profundamente, mas tudo bem, ele é o escolhido, mas alguém que possa fazer o contraponto. Eu não vejo o contraponto, porque o contraponto de um Osório, por exemplo, é o contraponto. Pô, eu acho que o Zeca tá mal, né? Porra, é igual a gente, cara. E esse cara, eu acho que o Vasco não cria mais, não tá conseguindo criar mais. Esse é que é o problema. Sabe onde é que era para estar esse cara ontem, Flávio? Sentado na coletiva. Claro. Esse cara era para estar na coletiva ontem. Claro. Ontem foram dois funcionários. No dia, é ruim a gente falar isso, mas ontem, para mim, eu já parei para pensar várias vezes. Eu acho que ontem foi o pior dia da história do Vasco. Ontem não, domingo, né? A gente tá pensando aqui no domingo, isso. Domingo, foi o pior dia da história do Vasco. E sabe, Flávio, no domingo não tinha ninguém ali do lado para justificar, mas alguém com força que mandasse no negócio. Como foi mandado não teve Campinas. Campinas também não tinha ninguém. Campinas também não teve ninguém. Isso não existe. Mas não aí existe. Também tem aquilo, que é uma notícia que eu dei na sexta-feira, porque também o departamento de futebol se desmembrou do clube. Sim. Não entra ninguém no vestiário que não seja do futebol. Que é uma discussão que eu também quero ter. Será que vale
Porque é isso, tem os manja, a gente conversou isso na live domingo, Sim. tem os manja, Sim. tem aquela galera que só quer palpitar, os corneteiros. Por um lado, é até legal, mas tem algumas pessoas que, bem ou mal, é legal o jogador ver, sabe? Eu acho que é importante o jogador ver, sabe? O vice-presidente, o cara que está lá, o presidente ir de vez em quando, sabe? Eu acho que é importante, o jogador se sente prestigiado. Porque o futebol, o Vasco não é Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama Futebol Clube. É uma coisa só. O que você acha disso, Jean? Flávio, a informação que você trouxe, eu até agora não consegui digerir ainda da história do patrocinador pontual que você trouxe no sábado à noite, na sexta-noite, e no domingo se confirmou, Flávio. Pelo amor de Deus, o diretor executivo de futebol não achava legal trocar a camisa e ontem podia trocar, porque domingo podia trocar porque estava 3-0, podia trocar tranquilamente a camisa, porque a vaca já tinha deitado mesmo. Então, assim, você dá tanto poder assim, porque assim, ó, vamos lá. Na minha ideia, no domingo, o Vasco não entrar com essa camisa, o executivo de futebol passou por cima do marketing do clube, porque o marketing acertou. Então, ele é tão grande no clube que ele ficou acima do marketing. E não existe isso. Se nós fôssemos um clube saudável financeiramente, não, essa grana aí não vai ajudar muita coisa. Mas, gente, todos nós sabemos as dificuldades que o Vasco passa. Então, assim, o diretor de futebol, o executivo, era o primeiro a dizer, gente, tá legal, pode trazer aí, vamos ajudar. E o futebol, ele tem que ser parceiro do marketing e não ainda criar percalços para alguma ação de marketing se concretizar. Eu vejo que hoje, Flávio, e a gente fala assim, ó, por exemplo, nessa gestão do Salgado, assim, quem que a gente vê? A gente vê o Salgado, aí logo depois do Salgado, quem é o número 2 do Vasco? Eu tenho essa dificuldade hoje, de entender quem é. Não tem. Não tem. Aí a gente coloca na mesma prateleira Osório, Vitor Roma, né? Você não vê Estrada, o Duque. Estrada. Isso, você não vê assim um número 2 forte para dizer assim, não, por exemplo, o Salgado no domingo não esteve em São Januário, Otávio, e saiu mais cedo, tá, quem ficou? Quem ficou com a figura que os caras olham, o presidente não tá aí, mas o fulano de tal ficou aí para falar com a gente. Essa figura eu sinto muito falta no Vasco, mas muito mesmo. E assim, ela poderia ser, essa lacuna, Flávia, ela pode ser preenchida de forma amadora, que eu acho difícil, porque nós estamos tentando, você aí vive Vasco a vida toda praticamente, não consegue enxergar ninguém, então eu daqui que não vou enxergar alguém, e então teria que ser de uma forma profissional, preencher essa laguna com outro personagem profissional para poder dar o contraponto, como você falou. Porque tem uma coisa também, a questão do cargo político é que dá problema. Porque você vai indicar um VP de futebol, já se pensa logo que é um conchavo político, já é uma arrumação política. Como se comentou até recentemente que o Júlio Brandt, que era candidato à presidência do Vasco, poderia ser indicado. Mas aí você pensa, o Júlio Brandt tem capacidade para isso? Tem experiência para isso? Vai ter moral ali dentro? Mas é um acordo político. Tá entendendo? Eu acho que esse é que é o grande problema do cargo amador. Eu não sou contrário. Acho que é importante ter alguém ali, porque eu me lembro muito bem do Jorge Salgado, quando ele era diretor de seleções, que ele substituiu o Eurico Miranda na CBF. O Salgado, ele era um cara que tinha ali a composição dele, passou por crises sérias. Eu me lembro na Copa de 90, os jogadores que posaram com a mão na camisa, tapando o patrocinador na foto antes da Copa do Mundo, confusões que eu vivi lá diretamente, eram os paulistas que não falavam com os cariocas, e aí jogava Miller e Careca, não jogava Bebeto e Romário, era o fisioterapeuta do Romário na época, o Newton Petroni, o Filé, que foi para a Copa do Mundo levado pelo Romário para tentar a recuperação, e o médico da seleção, o Lídio Toledo, não gostava. Então era um clima duro, que acabou batendo naquilo, nós perdemos com o gol do Canidia. A seleção não fez nenhum campeonato pior do que aquele nos últimos anos. A gente saiu na segunda fase, né? E o Salgado era o diretor executivo, mas o diretor executivo não, ele era o diretor de seleções. Não tinha essa alcunha ainda. Então ele era um cara que tinha um pouco disso. Mas como você disse, o futebol evoluiu muito. Os jogadores ganharam muitas manias, os jogadores ganharam muitas munições com a questão das redes sociais, eles têm muita informação, eles sabem da vida de todo mundo, o que acontece lá do outro lado do mundo, o cara traz para cá como arma. E eu costumo dizer, jogador de futebol é igual criança, cara. Ele testa o dirigente todo dia, Sim. Ele testa o treinador todo dia, ele procura ver se o cara tem alguma fraqueza para ele atacar a fraqueza. Não tem nenhuma dúvida disso. O jogador de futebol é brabo, cara, não é fácil de conviver. Agora, você ter alguém amador
por ter, Não. eu acho errado. Agora, Errado. é importante, na minha concepção, que o presidente do clube, porque ele é o que caneta, ele é o principal, ele tenha o dedo em cima do dirigente amador. Não dá para ser somente o dirigente amador. Porque, por exemplo, domingo, na entrevista coletiva do Alexandre Pássaro, que ele fala, tem canais, pressão, eu nem gosto de mencionar isso, porque eu acho isso tão tolo. Mas tudo bem, faz parte. Não é uma crítica a nós, tá? Porque a gente fez o nosso papel. Ele faz uma crítica que eu tentei interpretar desde domingo. Ele fala assim, tem gente que está vazando informações porque tem interesse de estar no futebol, participando do futebol. O que foi aquilo, cara? Não entendi. Realmente não entendi, porque isso me parece uma crítica a alguém da diretoria. Concorda? Sim. Porque sim. Quem teria interesse de estar no futebol, que vazaria uma informação de um patrocínio fazendo uma crítica a ele? Porque não é uma crítica do futebol que a gente fez. A gente fez uma crítica em relação a uma... A gente deu uma notícia que foi em cima de uma negativa dele para um patrocínio. E aí a gente pergunta, será que não está muito além o tom do Alexandre Pássaro? Muito. Porque, me desculpe, ele desrespeita, se ele fala de alguém da diretoria, alguém que está acima dele. Porque os vice-presidentes, os diretores, os conselheiros que sejam, o Jean, são eleitos. Ele é empregado do clube, ele é remunerado pelo clube. Ele tem que ter respeito a essas pessoas. Eu acho que está passando um pouco do tom isso aí, não te parece, não? Ô, Flávio, eu vou ser sincero para você. Não é uma informação. Eu interpretei como ele estava falando do pessoal do marketing do Vasco, especificamente do Vitor Roma. Eu entendi assim. Sim. Eu entendi assim. Porque ele estava... Você trouxe a informação do patrocinador e ele fala que está vazando canais, entendeu? Eu acho que o recado foi para o Vitor Roma. Eu acho. E assim, dentro de uma hierarquia, o Vitor Roma é um vice-presidente do Vasco hoje. Certo? Sim. Né? Eu te digo, eu acho, o Vitor Roma não falou comigo, absolutamente, muito pelo contrário, me cobrou, inclusive, porque disse que está dando problema para ele dentro do clube, tá? Ele me cobrou, mas eu não vou dizer quem me deu a informação, a fonte é minha e acabou-se. Só que eu já falei isso aqui, o que ele tem de vida, eu tenho de profissão. Eu conheço muita gente, inclusive fora do Vasco, inclusive em outros clubes. Não se esqueçam que era uma ação Botafogo e Vasco. O Botafogo também se viu prejudicado com a negativa do Alexandre Pássaro. Então, ponto 1. Agora, mesmo que fosse, eu acho que é um pouco demais um empregado, um remunerado, um executivo fazer uma crítica tão aberta assim, porque qual é o problema? Se o Vitor Roma, ou o Osório, ou o Duque Estrada, ou o VP de Patrimônio, seja lá quem for, quiser botar o dedo no futebol, qual é o problema? Resolve-se interno. É o que a gente está discutindo aqui. Talvez eles não tenham capacidade para tal. Mas você exteriorizar isso me dá a impressão de um racha assim, gigantesco ali dentro, cara. Eu vou ser sincero, ontem a gente domingo a gente estava no pós-jogo, né? E não acompanhamos assim da maneira que era para ser. Então, segunda-feira só, ontem, que eu consegui dar uma olhada nessa entrevista do Pássaro da maneira que era. E, Flávio, eu vou dizer para ti assim, ó, é coisa para sentar, fazer uma reunião monstro e o clima azedou. E essa passagem aí que você trouxe, ela meio que passou batida assim, mas ela tem que ter muita repercussão. Muita repercussão. Muita. Alguma coisa está errado. Alguma coisa. Ele não pode dizer isso. Ele deu a entender assim: ó, os caras estão fazendo coisa aqui mas eu quero meu lugar aqui. Quero apitar aqui no meu lugar. Cara, eu achei isso aí de uma deselegância. Muito sério, cara. Muito sério. Porque você pode estar incomodado. Fala para o presidente, eu queria uma reunião amanhã com todo mundo. Sim. E quebra o pau. Vem cá, tu tá vazando notícia aí para a imprensa, você que tá vazando, vocês estão querendo meter o dedo no futebol, sai na porrada interno, cara. Sim. Agora, exteriorizar isso me passa, primeiro, indelicado, e segundo, pouco hábil. Indelicado porque ele está indo contra, e aqui a gente está conjecturando, mas não precisa também ser tão inteligente para não achar que é isso. Ele está indo contra um VP eleito, estatutariamente. Alguém que está ali não é contratado, o cara está ali de forma amadora, gente. Todos eles estão de forma amadora. Ele não, ele está remunerado. Então eu acho que é indelicado, antiético e acho principalmente antiprofissional, porque essa é uma situação que você tem que resolver interno, cara. Você não é para exteriorizar isso.
E Flávio, eu acho que são poucas as coisas assim esse ano no Vasco, né? A gente começou o ano com 12 milhões de camisa numa Série A e vamos terminar com 25, né? De patrocínio. 25. Na boa, um trabalho. Não, o marketing está funcionando. O marketing está funcionando institucionalmente. Não dá para a gente negar isso. O trabalho que tem sido feito no marketing em relação a dinheiro tem acontecido. Você vê nas finanças, se aquilo tudo que foi colocado na quarta-feira passada andar realmente, os acordos, e diminuir a dívida, né? Bacana. O jurídico paralelo tem trabalhado bastante, tem conseguido muito tempo, tem conseguido muitas coisas interessantes. Esses acordos do Ministério Público, da PGFN, tudo bem, perdeu o ato trabalhista lá em março, mas agora já conseguiu ajustar. Então tem algumas coisas que institucionalmente o Vasco volta a briga pelo Maracanã, que é algo que eu também sempre achei absurdo. O Vasco não pode ficar longe do Maracanã, o Maracanã também é do vascaíno. Eu acho interessante o Vasco se reposicionar em relação a isso. Em relação às entidades, volto a dizer, a questão da arbitragem melhorou. O Vasco foi muito prejudicado, mas melhorou, porque meteu mais o dedo. Tudo bem que a gente gritou muito, muita gente reclamou, mas melhorou. Agora, nada disso anda se o futebol não dá resultado, cara. Porque aí o torcedor, o sócio, não quer saber se está em dia com grana, não quer saber se vendeu camisa, não quer saber se conseguiu melhorar os acordos financeiros, não quer saber. Então o futebol está respingando em todo mundo. E o futebol não tem ninguém da direção. É isso talvez só a única coisa que eu quero colocar em pauta. Talvez não pela relevância do cargo como cargo efetivo. Eu estou dizendo pela liturgia do cargo. Eu acho que pela presença física de um cargo. Alguém da direção do clube, algum membro eleito dentro do vestiário junto com o executivo. Nem que seja para vamos conversar mais tarde. Para o executivo, Jean, sentir um medinho. Para o executivo também saber que ele não é a última Coca-Cola do engradado. Sim. Né? Tem que ter isso, cara. Tem que ter, eu acho. Pelo menos é a minha opinião. Sim. Mas assim, né, Flávio? É engraçado que a gente não consegue descobrir ninguém e esse cargo do VP fica tanto tempo assim, como eu falei, de uma gestão para outra. Meu Deus do céu, o carro-chefe do Vasco é o futebol. Aí a vice-presidência mais importante do clube está no segundo mandato que não tem ninguém. Mas sabe o que eu acho que é isso, Jean? Eu acho que é insegurança. Eu acho que existem algumas pastas que são, assim, nevrálgicas num clube. Futebol é o primeiro, financeiro, jurídico e marketing. São os 4 mais importantes pilares dentro de um clube. E eu acho que o departamento de futebol é o departamento que mais repercute. Eu acho que o presidente do clube, ou os presidentes ultimamente, tanto o Jorge Salgado como o Campelo, o próprio Eurico mesmo, apesar que o Eurico deu ao filho dele, para você ver a gestão do futebol, porque é lobo querendo comer lobo, cara. Sim. É rato querendo comer rato, é gavião querendo comer gavião, não tem jeito, cara. É um meio muito tóxico, muito difícil, cara. Então eu acho que essa questão da confiança, o que o presidente prefere fazer? Eu vejo. Eu tomo conta desse negócio. Quem vai se ferrar sou eu, então deixa que eu vejo sozinho. Eu acho que tem um pouco disso, né? Essa insegurança. Eu entendo que o presidente tem medo do protagonismo que um vice-presidente de futebol possa ter. Também. Do protagonismo que o cara pode ter. Então o presidente diz, não, deixa que eu vou resolver isso aqui, porque o cara vai ficar grandão, não sei o quê. O cara tem que ser como era seu Calçada. Acho que você não conheceu, não sei se você conheceu. Seu Calçada era totalmente oposto ao Eurico. Sim. Calçada não tinha nenhum tipo de vaidade de que o Eurico fosse o protagonista. O que o Calçada queria é o seguinte, o Calçada já cuidava do Vasco como empresa. O que o Calçada queria é o seguinte, era pagar os funcionários dele, era estar com as contas em dia, poder fazer as contratações, tomar o vinho dele e ver os jogos do Vasco. É o que ele queria. Ter a alegria dele de meia-idade até final da vida. Mas o seu ele não gostava da entrevista, Jean. Ele não falava. Ele era mudo. O seu Calçado era quieto. Era na dele. E é isso. Ele não tinha... Então, eu acho que também isso cresceu muito com essa questão de rede social, de mais imagem. As pessoas estão mais vaidosas. Elas têm uma necessidade de aparecer. A pessoa hoje solta um pum, ela vai no Twitter e diz, soltei um pum, sabe? Eu acho que tem essas coisas, assim. Hoje a pessoa está mais... O mundo é mais vaidoso. O mundo virou um grande Big Brother. Então eu acho que hoje os dirigentes também são pavões.
eles dão autógrafo, são ídolos, e a torcida grita o nome deles na arquibancada, como já gritou do Rodrigo Caetano, como já gritou do Eurico Miranda. Enfim, isso no passado não era assim, talvez por pouca divulgação, pouca comunicação, os caras não tinham a vaidade. Não tinham. A vaidade era ter o ingresso para ir no jogo, estar dentro do vestiário com o cara para pegar um autógrafo, dizer que era amigo do Dinamite, era amigo do Romário, era amigo do Giovani. Essas eram as vaidades. Era você ser o amigo do fulano. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que tem de beira, que não é necessário ser amigo, mas você está ali, aparece uma foto, são os pássaros do Neymar. É isso, cara. É isso aí. Flávio, e a vaidade, assim, é tão grande que eu vou dar um exemplo para você aqui, e assim, como a gente sempre fala, a gente é dentro de uma idoneidade, segue uma linha aí, mas, por exemplo, chegou na reta final do Vasco lá, sobrou Salgado e Brant, roxo e amarelo, né? Que eram as chapas ali que concorreram. Pô, cara, tem dois caras no lado do Brant lá, que era o Felipe e o Pedrinho, que podiam perfeitamente ser aproveitados na outra chapa. Mas daí a gente está buscando uma utopia no Vasco, que eu acho que... Não dá. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, nós não vamos ver isso aí. E estavam ali, cara. Os caras estavam ali, entendeu? Perdeu, vamos todo mundo se ajudar aqui. Como na chapa do Levin, certeza que tem gente que poderia somar. Muito boa, claro, certeza, entendeu? E essa é a solução, Jean. A solução para o Vasco, hoje, única seria essa, se todos esses agentes políticos que nunca somaram em nada para o Vasco, mas que pelo menos cada um juntasse as suas boas intenções, tá? Porque não tem solução assim. Só se vier o árabe lá, o cara lá, o príncipe que comprou o PSG e resolver comprar. Mas aí aqui vai passar pelo conselho, que vai reclamar, que vai acabar com a capela, que vai fazer os diabos, enfim. Né? Então, é difícil, cara, é complicado. Agora, que esses caras pudessem se juntar e definir, olha, eu tenho meu lado, mas aí vai acabar, tá, beleza. Mas o presidente sou eu. Tá bom? Tu é o vice-futebol? Não. Tu vai roubar a gente. Esse é que é o problema, cara. É a vaidade, cara. Ninguém quer ser pai de filho feio. Todo mundo quer ser pai de filho bonito, quer aparecer na foto. E esse é que é o grande problema, cara. Quando não tiver vaidade, o Vasco anda. O problema do Vasco chama-se vaidade. Todos são vaidosos, todos, absolutamente todos são vaidosos. É o que você falou. O Vasco tem Mauro Galvão e Sorato, que estiveram na chapa do Luiz Roberto Levenciano. O Pedrinho, o Edmundo e o Felipe na chapa do Júlio Brandt. E esses caras estão fora do Vasco. Esses caras estão fora do Vasco. Valdir Bigode está fora do Vasco. Todos esses caras estão fora do Vasco. Carlos Germano está fora do Vasco. Foi, voltou, tudo. Mas são caras que não podem estar longe do Vasco. Esses caras têm que estar ali dentro. Precisam estar ali metidos ali dentro, recebendo bons salários, remunerados, motivados, para fazer o negócio andar, cara. Senão não tem jeito. Ô Flávio, no mundo ideal, sabe quem é que era para estar dentro do Vasco? Uma vez a cada 15 dias, numa reunião lá no restaurante do Almirante, o Campelo. Porque ele passou 3 anos. Ele sabe o que dá certo e o que dá errado. Senta todo mundo numa mesa. Campelo... Não, quando eu estava aí, eu tentei fazer isso aí e não deu certo. Muda. Não, isso aqui dá certo, porque eu fiz e deu certo. Entendeu? Essa soma de experiência, essa troca de experiência, esse bem maior que é o Vasco da Gama. Mas a gente sabe, né, Flávio, que isso aí é uma utopia que a gente fala. Mas aí também o Campelo não vai aceitar, porque vai estar passando para os outros. Pô, então me deixava aí. É difícil, Jean. É muito difícil, cara. É muito difícil. É extremamente difícil. Meu amigo, papo bom, assunto bom. Esse tema aí é um bom tema para a gente levar para as lives aí, para a gente discutir. Amanhã tem jogo, Vasco e Vitória, que é um jogo que... E a rodada ajudando, hein, Jean? Pelo amor de Deus, né, cara? É um negócio inacreditável, né, cara? Ó, eu vou te falar, vai entrar gente com 59 pontos e a gente vai ficar com aquela dorzinha que dá aqui, sabe? Aquele negócio de dor. Meu Deus. Tu vai ver só. Tu vai ver só como é que vai ser. O Vasco não vai entrar porque o Vasco não quer. Não, o Goiás não largou. Tá assim nessa, né? O CRB, quando a gente pensa que vai... Não... Hoje, se eu fosse falar alguém, eu vejo que o CSA é que vem com mais... Sim. Fôlego aí para pegar essa outra vaga. Mas é difícil, cara. Muito difícil, é muito triste isso, cara. O próprio Avaí, dos últimos 12 pontos, ele fez 4. Entendeu? A verdade é que aquela história de melhor Série B de todos os tempos é uma mentira dos últimos tempos também, né? Meu Deus do céu. Isso é uma várzea, né? Fraca, né, meu? Fraquíssimo. Jean Faísca, grande abraço. Estamos terminando o nosso podcast, nosso AVEcast dessa terça-feira. Você que está curtindo a gente aqui no Ave Mais, está vendo a nossa beleza, né? 2 homens bonitos, né? Porra, um negócio assim espetacular.
Curta, dê a compartilhada aqui nesse link para seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. E você no podcast querendo mandar alguma sugestão para a gente, aí, tá aí, ó, @JanFaísca1, manda lá, pô, Faísca, vamos discute isso lá no podcast, traz essa sugestão, a gente vai registrar aqui qualquer crítica, qualquer coisa que você queira fazer. E você aqui embaixo também, não haver mais, deixe seu comentário, dê aqui sugestão de papo, de assuntos, para a gente poder conversar, aquilo que você gostaria que a gente pudesse debater. Janzinho, um abraço, amanhã a gente se vê no jogo, hein? Valeu, Flávio. Até amanhã à noite, todo mundo ligadinho aí no pré-jogo. Amanhã o jogo é 9, é aquele que a gente entra madrugada. O jogo é 9h30, 8h45. Eu quero dormir, porra! Ai, Jesus. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma. Valeu, um abração.